Bom dia! Nesta aula continuaremos falando sobre a sobrecarga de operadores. Mostraremos exemplos de sobrecarga de operações de soma e de conversão de dados. Usaremos como exemplo a classe fraction, que já vimos anteriormente. Aqui está o arquivo cabeçalho que havíamos concluído na última aula. A classe fraction, na verdade a struct fraction, possui dois campos, none e then, do tipo inteiro. Esses campos são públicos, o padrão para structs. E já havíamos definido os operadores relacionais que operam sobre esses campos. Na verdade, nós havíamos implementado o operador menor que. Este operador iguala os denominadores de duas frações e compara os numeradores. Os outros operadores seguem a partir dessa implementação. E nós havíamos também definido os dois operadores de streaming, o operador de escrita e o operador de leitura de streams. Esses operadores são funções independentes. Eles recebem um stream e uma instância de fraction e produzem um stream como retorno. Então, ao contrário dos operadores relacionais que pertencem à classe fraction, os operadores de streaming existem independentemente dessa classe. Uma pergunta: será que nosso tipo fraction vai funcionar com essa função genérica? Sum? Ela recebe um vetor e soma todos os elementos do vetor. O que um tipo T precisa para poder ser usado com esse template? Em primeiro lugar, o tipo T precisa ser somável. Em outras palavras, ele precisa saber lidar com a operação de mais igual, que estamos vendo aqui em vermelho. O tipo também precisa ter um zero, isso é necessário que zero possa ser convertido para esse tipo. Note que esse não é o caso de fraction. Não podemos atribuir zero a uma instância de fraction. Em outras palavras, o programa da direita não funciona, ele não compila. Felizmente, este é um problema relativamente simples de resolver. Podemos adicionar um construtor a fraction que recebe somente um inteiro, como neste exemplo. Se adicionarmos este construtor, contudo, então teremos um problema, pois já não dá para declarar uma instância de fraction sem o inicializador. Podemos resolver isso adicionando a fraction um construtor sem parâmetros. Podemos, inclusive, adicionar construtores para cada combinação possível de jeitos de inicializar uma fração, como neste exemplo. Ou podemos simplesmente declarar um construtor com valores opcionais para os parâmetros. Qualquer uma dessas alternativas já nos deixa atribuir zero a uma instância de fraction. Algo que podemos fazer, agora que temos construtores, é simplificar a representação de frações. Por exemplo, se temos um objeto fraction, como este, f0, então sua representação será then igual a 12 e num igual a 16. Mas poderíamos querer usar uma versão simplificada, em que num é 4 e then é 3. Podemos fazer esse tipo de simplificação diretamente no construtor. Para simplificar uma fração, basta dividir o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum de ambos. Para isso, vamos criar uma função GCD. Nós a implementaremos daqui a pouco. Antes, veja como a função pode ser usada. Ela é chamada no construtor da struct fraction. E aqui está a implementação da função GCD. Não entraremos nos pormenores de como ela funciona, mas notem que trata-se do algoritmo de Euclides. Nós invocamos o procedimento GCD recursivamente, com os números que estão sendo testados, sempre dividindo primeiro pelo segundo e passando para as novas chamadas de GCD o segundo número e o resto da divisão. Se o segundo número é maior, nós invertemos a ordem da chamada. Até que, eventualmente, encontramos uma divisão de resto zero. Neste caso, o primeiro argumento de GCD é o maior divisor comum. Então, usamos o GCD para simplificar a fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por esse valor. O construtor da struct fraction nos permite converter tipos primitivos para instâncias de fraction.
Mas também podemos definir conversões no sentido inverso. Por exemplo, sobrescrevendo o operador de conversão para inteiros, mostramos como converter a fração para esse tipo, para o tipo int. E podemos adicionar outras operações de conversão. Por exemplo, aqui vemos conversões para float e double. E aqui uma conversão para bool. Notem que cada uma dessas conversões é definida pelo programador. Não existe um protocolo para converter tipos. O programador é que precisa definir o que fará a cada conversão. Por exemplo, no caso da conversão para booleanos, toda fração cujo numerador é diferente de zero nos retorna verdadeiro. Falta ainda uma operação que precisamos adicionar a struct fraction, a capacidade de somar-se a outras instâncias de fraction. Em outras palavras, para que fraction possa ser usada com o template sum, precisamos definir a operação mais igual para esse tipo. Eis a implementação do operador mais igual. Esse operador recebe uma instância de fraction, chamada f, e soma a fração que f representa com o objeto corrente, o objeto sobre o qual o mais igual está sendo invocado. Note que a fração de entrada é uma referência para um objeto do tipo fraction, que jamais será alterado. Por isso, o argumento é qualificado com o modificador const. E note que o operador mais igual retorna uma referência para o próprio objeto. Em outras palavras, esse operador modifica o estado do objeto. Agora que já conseguimos somar instâncias de fraction, vamos criar funções para ler e escrever essas instâncias, para termos um programa funcional. Comecemos lendo os dados. Aqui está o código que faz a leitura de dados. Veja que trata-se de uma função genérica que espera que o tipo seja capaz de lidar com a operação de streaming. Felizmente, este é o caso de fraction, pois já havíamos definido o operador de leitura de streams em aula anterior. E aqui está uma função que imprime o vetor genérico. Note que também trata-se de uma função genérica, que espera que o tipo t possa ser transformado em um stream. Novamente, este também é o caso, pois já havíamos definido uma função de streaming para o tipo fraction. Agora, de posse de todas essas funções, podemos fazer um programa que leia frações da entrada padrão e imprima a soma delas na saída padrão. E se temos um arquivo como este, com 4 frações, isso é, 2/5, 6 meios, 1/7 e 4 nonos, então a soma de todas essas frações nos daria a fração simplificada 1256 sobre 315. Assim, terminamos nossa terceira aula sobre o polimorfismo de sobrecarga. Nessa aula, vimos exemplos de sobrecarga de operadores. Na próxima aula, faremos algumas considerações finais sobre a sobrecarga de operadores em particular, antes de finalmente passarmos para princípios de programação. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas ou sugestões. Obrigado!